Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente na sua vida nessa manhã. Amém? Quero te convidar a sacar da sua espada, seja ela digital ou seja ela impressa. Lá na carta de Tiago, capítulo 4, Tiago, capítulo 4, eu vou ler os versos 11 e 12. Tiago 4, 11 e 12. Projeta para a gente aí, que eu separei o texto também. Tiago 4, 11 e 12, a minha versão vai dizer assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julga a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o teu próximo? Vamos orar? Pai bondoso, Deus de amor e misericórdia, nós estamos aqui nessa manhã, ó Pai, para pensar sobre relacionamentos, ó Pai, para vivenciar mais um projeto de Deus que o Senhor tem para cada um de nós. Nos abençoe, derrama graça sobre graça, Pai. Que Deus, em nome do Senhor Jesus, a sua palavra comece a produzir em nós vida, Pai. Comece a produzir em nós mudança, Pai. Comece a produzir em nós, ó Pai, o novo nascer de Cristo nas nossas vidas, assim como o dia nasce a cada manhã. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, ter realmente, ó Pai, relacionamentos de excelência, Pai. Guarda-nos e abençoe a cada um de nós. Quanto a mim, meu Pai, me esconda-me atrás da sua cruz, porque careço de Ti continuamente, ó Pai, na minha vida. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém e amém. Muito bem, nós vamos pensar nessa manhã sobre os mandamentos recíprocos. Como nós vamos proteger os nossos relacionamentos. Eu particularmente gosto muito de Tiago. Eu acho que Tiago é um escritor que ele escreve de modo direto, ele não tem meias palavras, ele não tem rodeios, ele vai de forma humana, de forma sensata, mas ele transmite com poucas palavras aquilo que ele quer transmitir. Ele é um escritor que nós podemos dizer que ele é direto. Ele vai realmente naquilo que ele precisa falar e que ele quer falar. Quando nós traçamos sobre relacionamentos, nós começamos a pensar no que nós vivemos nesses dias. A pandemia foi sim um acelerador de processos e as coisas mudaram e não vão voltar mais, muitas delas não vão voltar mais no período pós-pandemia. E queira Deus que nós estejamos vivendo realmente o pós-pandemia. Muitas pessoas viajavam, faziam as reuniões trimestrais, semestrais, de final de ano e hoje não se faz mais. Essas pessoas recebem treinamentos virtuais, participam de reuniões. Se você pensar em Skype, se você pensar em Zoom, se você pensar em Teams, eu digo que esses aplicativos estão se passando. Está vindo aí o metaverso. O metaverso vai traçar um pouquinho, você tem um avatar lá, você tem uma figurinha, uma carinha. E você vai fazer uma reunião, você marca a reunião com o teu chefe debaixo da Torre Eiffel. Olha que coisa linda, que coisa bacana. Não tem mais aquele ambiente lá de trabalho, de escritório. Ou você marca aquela reunião num jardim, marca aquela reunião onde você quiser. Hoje os cultos online foram acelerados. Eu não quero falar contra o culto online de maneira nenhuma, mas eu quero dizer que existe algumas coisas, existe uma atmosfera aqui dentro que jamais você vai conseguir ter aí na sua casa. Existe algo no ar que conspira a nosso favor que talvez você não consiga sentir aí na sua casa. Acho que foi um paliativo que nós precisávamos ter, mas assim como as reuniões virtuais, os cultos online, não conseguem mostrar o nosso próximo. E o nosso próximo pode estar num avatar muito bacana, muito sorridente, muito bonitinho, mas jamais nós vamos conseguir pegar a expressão de tudo aquilo que está acontecendo, de tudo que está passando no coração. No relacionamento, o olho a olho é vital para que o relacionamento cresça. É vital para que nós possamos entender o nosso próximo e para que o nosso próximo também possa nos entender. Quando nós estamos falando, nesses dias, de mandamentos recíprocos, nós estamos falando de mandamentos, né, de mão dupla. De mão dupla, que vai e que vem. Ou seja, um mandamento que beneficia o meu próximo, mas também beneficia
a mim mesmo. Ou seja, existe uma reciprocidade, existe algo muito bom de nos relacionarmos com o nosso próximo. Quando nós pensamos nos mandamentos, os mandamentos e o resumo dos mandamentos diz amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Amar a Deus é fácil, a gente não vê. Nós pensamos na sua bondade, nós pensamos no seu amor. O grande desafio é amar o nosso próximo, porque esse nós vemos, esse nós sabemos quem são, esse nós sabemos aonde eles erram, esses são o que vão nos causar alegria, vão nos causar dor, sofrimento. Essa é a parte difícil do processo, porque é aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos, e Tiago diz assim, calma na hora de julgar. Aceite a limitação do seu próximo, aceite também a sua limitação. Por que nós não conseguimos julgar plenamente? Isso está envolto à nossa natureza. Nós não conseguimos julgar plenamente porque nós não temos uma capacidade plena de julgar. Nós vamos ser parciais, nós vamos ser imparciais, nós vamos ser negativistas, nós vamos ser positivistas, nós vamos levar em conta se nós gostamos ou se nós gostamos, nós vamos levar em conta se faz parte do nosso círculo íntimo, se não faz parte do nosso círculo íntimo. Ou seja, nós não devemos julgar porque nós não temos a capacidade plena, então, de julgar o nosso próximo. E é isso que Tiago, mais ou menos, traça nesses 2 versos que eu li com vocês. E coloca a lei como um parâmetro para que nós possamos traçar, então. Quando nós estamos falando em relacionamento recíprocos, é aquele relacionamento que vai trazer muito mais benefícios, talvez, para nós do que o nosso próximo. Mas envolve a nossa relação primária com as pessoas que estão ao nosso redor, que estão conosco. Tiago, ele fala de uma maneira muito direta, de como nós devemos ter uma trava na hora de julgar a pessoa que está ao nosso redor. E talvez eu quero traçar um contraponto. Quer dizer então, pastor, que no nome desse não julgar, desse relacionamento, eu vou acertar de tudo e eu vou fazer qualquer coisa? Não, de maneira nenhuma. Os relacionamentos recíprocos trabalham de você não julgar e ter um bom relacionamento com o seu próximo, mas não significa que eu tenho que aceitar, que eu tenho que tornar verdade tudo aquilo que o próximo me fala, tudo aquilo que as pessoas ao meu redor falam, ou tudo aquilo que é ensinado, tudo aquilo que é dito para mim. Eu não posso e não devo julgar o meu próximo, mas aquilo que ele fala, aquilo que ele me ensina, eu preciso pesar numa balança, de modo que a fazer com que aquilo cause algo bom para mim. Senão, perdeu-se a reciprocidade. Vou falar lá no meu mundo financeiro, de vez em quando nós temos que defender alguns financiamentos. E quando nós vamos fazer a defesa dos nossos financiamentos, ou de conceder um financiamento para alguém, nós falamos do que aquela pessoa traz para a empresa aonde eu trabalho. Nós chamamos então isso de reciprocidade. Reciprocidade não é algo que é para apenas uma pessoa, mas pelo contrário, que envolve todas as pessoas e trazem um benefício de ganho para a vivência no dia a dia. No dia que eu aceitar coisas nocivas para a minha vida, isso estará sendo bom, talvez para quem falou, ou nem sempre bom para quem falou, mas estará sendo muito ruim, muito mal para quem está recebendo, ou seja, para mim que estou recebendo aquela palavra errada, aquele ensino errado, aquele fato que está errado, que não está de acordo com aquilo que Deus nos ensinou. Eu quero traçar alguns contrapontos que vão nos ajudar a ter uma reciprocidade, ou pelo menos proteger os nossos relacionamentos, para que essa reciprocidade possa ocorrer. O primeiro contraponto está lá em 1 Coríntios 14, 29. 1 Coríntios 14, 29 vai dizer assim: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Tratando-se de palavras de Deus, nós precisamos ser bereanos. O que é bereanos? É aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas
que tiveram um convívio com o apóstolo Paulo e olhavam assim e falavam assim: será que isso realmente está na palavra de Deus? Será que isso realmente coaduna para algo bom para a minha vida, ou na realidade está transvestido de palavra de Deus e quer nos levar para caminhos tortuosos? Ou seja, eu não vou julgar a pessoa que está falando, não vou falar se ele é A ou se ele é B, não vou falar se ele tem uma vida bacana, se ele não tem uma vida bacana, não vou falar se o passado dele condena, não vou falar isso, mas eu vou pesar aquilo que está sendo falado. 1 Tessalonicenses 5:21 vai nos traçar alguma coisa. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Ou seja, nem sempre você vai ouvir coisas boas, nem sempre você vai ouvir coisas que vão trazer reciprocidade para a sua vida. Em suma, você não vai concordar com tudo aquilo que eu estou falando aqui hoje, mas faz o seguinte: por amor, pegue só aquilo que é bom, pegue só aquilo que vai edificar. Isso vai fazer com que o nosso relacionamento possa melhorar. Em nome de não julgar o nosso próximo, eu não posso diminuir os meus valores. Eu não posso transformar aquilo que é errado em aquilo que é certo. Mas eu preciso falar com amor. Eu preciso falar com cuidado. Eu preciso falar com jeitinho. Lembra do episódio da mulher adúltera lá do Evangelho de João? O pessoal traz lá para Jesus uma mulher e fala assim: foi pega em flagrante adultério, e pressionam Jesus para a lei mosaica, apedreja, tira a vida dela, porque na realidade eles queriam culpar Jesus pela lei romana e não por causa da lei mosaica, e Jesus só escreve. E os acusadores começam a ficar desesperados, porque Jesus só escrevia. Foi a única coisa que Jesus escreveu, e nós não sabemos o que ele escreveu. Alguns dizem que ele escrevia o pecado de cada um daqueles que queriam atirar a primeira pedra. Eu não acredito nisso. Talvez ele escrevesse algumas coisas relativas aos profetas, alguma coisa semelhante. Outra vez ele escrevesse do nada, para poder parar um pouquinho, respirar, tomar um oxigênio e falar algumas coisas para aqueles acusadores. Dado um momento, Jesus fala: então tá bom, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo vai saindo, né? E interessante que existe uma ordem na saída. Sai primeiro os mais idosos, depois saem os mais novos, né? É uma coisa interessante. O que isso tem a ver? Nada, mas é algo interessante que a gente lê lá no texto. Parece que deram prioridade. Primeiro os mais velhos. Nós não sabemos o porquê disso. É uma boa pergunta para você fazer quando você estiver lá no céu. Jesus, por que saíram em ordem naquele dia? Mas Jesus fala: aonde estão os teus acusadores, mulher? Eu também não vou te acusar, mas vai, não peques mais. Vejam só, Jesus, ele não abona o pecado da mulher. Jesus fala com ela: você tem uma chance de fazer novamente, mas o que é errado continua e continuará sendo errada. Jesus não fala para ela: você é uma adúltera. Jesus não a chega condenando de imediato, mas deixa bem claro: isso é errado. O que é errado vai ser sempre errado. Nada pode mudar esse convívio com aquilo que está sendo dito, ensinado e com aquilo que está sendo falado. Nós precisamos construir cada vez mais e mais relacionamentos saudáveis. Relacionamentos onde nós vamos fazer e construir com as pessoas que sejam melhores, sem nenhum tipo de estereótipo. Quer ver um estereótipo terrível? Que a loira é burra. Isso parece que começou a ser construído, e aí os machistas de plantão falavam essas coisas, e quem não era loira também acabava falando, mas nós começamos a construir essas coisas que na realidade não tem nada a ver. E eu estou saindo um pouquinho do ambiente bíblico para ir para o ambiente social, para ir à questão sociológica em todos, para começar a mexer com vocês. Como nós construímos nossos relacionamentos, com palavras que às vezes precisam ser ditas em dados momentos, mas em que dados momentos nós não precisamos falar.
Se nós temos que exortar alguém, nós temos que conversar algo, converse de modo brando e de modo reservado. Nós precisamos aprender a trabalhar para que o nosso próximo possa construir a sua forma de pensamento e para que possa construir uma estima relevante e que possa se afirmar no dia a dia. Podem te falar o que for, você é filho e você é filha de Deus, e isso ninguém muda. Podemos pecar, mas nós somos feitos à imagem, à semelhança de Deus. E por mais que o pecado possa tentar escurecer isso, o perdão de Jesus traz luz para que nós possamos entender o que nós estamos vivendo. Tem uma historinha que mostra um pouquinho disso. Diz que a senhora acordava pela manhã na hora do café e falava para o seu marido assim: mas olha, como a vizinha não consegue fazer os lençóis brancos dela ficarem brancos. Que coisa incrível, eu vou conversar com ela. Passava-se uns dias, olhava de novo e falava, mas não melhorou ainda, eu vou ter que falar com ela, não vou ter condições. Passou alguns dias, ela acorda, olha e fala, nossa, hoje estão branquinhos, alguém ensinou para ela. O marido fala, não, é que você tinha esquecido de limpar a vidraça e eu limpei nesse final de semana e agora está limpinho. Nós precisamos enxergar as coisas muito mais do que a nossa ótica, muito mais do que nós possamos pensar no imediatismo da nossa mente, mas nós precisamos buscar algo mais no convívio com o nosso próximo, para que isso possa trazer algo bom na nossa vida. Mas, pastor, bacana o que o senhor está falando, muito legal, mas de vez em quando tem algumas queixas, tem algumas dificuldades, tem alguns contratempos, tem horas que parece que dá um choque, tem horas que parece que nós somos tomados por alguma fala, por alguma situação, por alguma coisa. Como que eu devo proceder para que um relacionamento que parece que não ser bom, possa ser transformado num relacionamento que vai trazer para nós reciprocidade? Deixa eu dar um contraponto para vocês. O primeiro contraponto está lá em Colossenses 3,13. E a primeira coisa que nós devemos fazer é suportar. Suportamos uns aos outros e perdoem. Eu vou aqui que a vista está ficando cansada, estou ficando velhinho. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Deixa na tela, meu filho. Essa tela é mais bonita do que eu. Deixa aí. Isso. Muito bem. Primeira coisa que nós vamos fazer é suportar. Quando eu vejo o termo suportar, eu começo a pensar no seu televisor. Sabe o teu televisor? Você colocou lá na parede agora e você colocou um suporte. Você colocou algo que vai suportar o peso daquele televisor, daquele móvel. Muito bem, suportar pode ser aguentar o peso. Enquanto então que as coisas se tornam insuportáveis, quando você já não consegue mais suportar então aquele peso. Quero dar um novo entendimento do termo suportar. Suportar é também dar condições para que a pessoa possa melhorar. Suportar é também dar condições para que o seu próximo possa melhorar. Se ele melhorar, aí sim, você começa a ter um relacionamento recíproco. Pode tomar conta da imagem aí de novo, para não ficar na mesma tela, para o pessoal que está online. A segunda coisa está também em Colossenses 3,13. 3,13 vai falar em perdoar. Às vezes a pessoa demora muito para melhorar. Ela demora muito para começar a transmitir algo bom para você. E você então precisa perdoar algumas situações. Alguns dizem que perdoar é esquecer. Essa é a visão de Deus. Deus esquece dos nossos pecados, Ele não nos lembra mais. Mas eu sou humano. Perdoar, então, é o conceito de eu lembrar e não me causar dor. Eu lembro que o fulano pisou no meu pé e meu pé ficou todo inchado, todo doído. Mas sabe, isso já não me causa dor. Eu lembro daquilo que meu próximo me fez e eu já não sinto mais nada, porque na realidade não conseguiu apagar na minha memória, porque eu sou humano, mas eu já não sinto mais essa
dor. Se eu tenho então que dar suporte para que a pessoa melhore, se eu tenho então que suportar, e perdoar, eu preciso também trabalhar uma coisa. Eu preciso, às vezes, exortar. E é essa pancada que Tiago dá no comecinho do texto que eu li, aonde ele começa a nos exortar. Volta lá, 1 Tessalonicenses 5,14, exortemos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos, envolva todos. E aí é o confronto que você vai ter de levar uma pessoa à reflexão. Se você não fizer ou não caminhar nesses 3 passos, você vai voltar para o primeiro passo e a situação vai ser insuportável. E aí vai acontecer as brigas, as contendas, mesmo que você não tente julgar. É preciso haver um parâmetro. E esse parâmetro é aquilo que Jesus nos ensinou, é o que a Bíblia nos adverte. Precisamos entender uma coisa, que Satanás, ele tenta atingir o máximo de pessoas ao mesmo tempo. E quando ele semeia nos nossos relacionamentos algo ruim, algo que vai começar a trazer mal para as nossas vidas, é isso que vai começar a fazer com que o nosso relacionamento não seja mais recíproco, não cause algo de bom para com o nosso próximo. É aquela ideia de semear joio no meio do trigo, de transformar o ruim aquilo que é bom. Precisamos então parar e pensar naquilo que nós estamos falando, nas nossas palavras para com o nosso próximo. Não precisa ser de concordância absoluta, mas precisa ser também de maneira que vai ajudar com que essa pessoa melhore. E eu quero deixar um texto, Tiago 1:20, já que a gente está trabalhando bastante, Tiago 1:20 vai dizer assim: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, talvez seja por isso que nós não devemos julgar. Porque quando nós julgamos, geralmente é porque nós estamos irados. É porque bateu no nosso coração e a gente não concordou. É porque na realidade deu uma raiva. É porque na realidade a gente não conseguiu perdoar. É porque na realidade a gente não conseguiu suportar ou fazer com que aquela pessoa enxergasse verdadeiramente o seu erro. Talvez você diga: é difícil, pastor. Quem falou que ia ser fácil? Jesus não falou que ia ser fácil. Jesus falou que é difícil. Que nós viveríamos num mundo, numa geração violenta, no meio de uma geração corrupta, que nós viveríamos dias difíceis. Mas tudo aquilo que eu tracei para vocês como reciprocidade, como proteção de relacionamentos, como algo que deve fazer com que haja coisas boas na nossa vida, precisa ser trabalhado. Muitos dizem assim: melhor é não se envolver, melhor é deixar para lá, melhor é entrar por um e melhor é sair pelo outro. Por que eu vou mexer numa caixa de marimbondo? Deixa ele que se dane, o problema é dele, eu não quero mais contato com ele. Por que eu vou consertar isso? Na hora que eu começar a consertar essa coisa, um não vai gostar, o outro não vai gostar. Vamos viver que nem o cara do pagodinho lá. Deixa a vida me levar. O mesmo Tiago 4:17, ele vai traçar algo para que nós possamos finalizar e pensar nessa manhã. Tiago 4:17 vai dizer: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto estará pecando. Preste atenção nesse verso. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e o não faz, nisso está pecando. É o pecado, então, da ignorância. É o pecado, então, da omissão. É o pecado, então, de não fazer algo que você pode fazer e que você pode construir
de modo excelente. É algo bom que você pode fazer e não está fazendo. Preferível, deixa para lá. Não se preocupe. Deixa as coisas irem do jeito que estão. Suportar não é fácil. Perdoar não é fácil. Exortar não é fácil. Mas se você não fizer nada, você estará errando da mesma maneira. Quanto tempo a mulher suporta os hábitos ruins do seu marido? Quanto tempo os pais suportam o hábito errado dos seus filhos? Mas é nosso filho, a gente vai levando, não fala, não confronta com a palavra de Deus, não fala que aquilo é errado e pronto. Quantas vezes, porque nós amamos, nós deixamos que as coisas erradas pareçam coisas certas? Quantas vezes nós aspiramos o Jesus bonzinho, que não atirou a pedra na mulher adúltera, mas esquecemos do Jesus que falou assim: não peca não peca mais não, minha filha, deixa quieto. E às vezes Jesus disse para alguns: vai, não peque mais, para que coisa pior não te suceda. Quantas vezes nós nos omitimos de fazer as coisas, porque isso pode dar trabalho na nossa vida, no nosso relacionamento, no nosso dia a dia. Quantas vezes nós nos paramos e pensamos: será que eu tenho dado reciprocidade para minha esposa, por tudo aquilo que ela faz para mim? Será que eu tenho dado reciprocidade para o meu filho, porque ele também me dá alegria, pela minha filha, porque ela também me dá alegria? Será que eu tenho dado uma reciprocidade para a igreja, porque a igreja também traz muitas alegrias na minha vida? Será que eu tenho dado reciprocidade para Deus, porque Deus é recíproco constantemente na minha história de existência e no meu dia a dia? Será que eu tenho protegido os relacionamentos ou eu tenho fugido de relacionamentos? Já pensou uma coisa? Se Deus tivesse fugido do relacionamento para conosco, pronto, não tinha mandado Jesus, a coisa estava muito pior do que está. Mas Deus se envolveu, Ele mandou o seu Filho para que pudesse mostrar como é o relacionamento para com o seu próximo. Se nós temos os mandamentos da reciprocidade, nós temos algo terrível, que é o pecado da omissão, que não pode tomar conta das nossas vidas. Temos que fazer o que nós devemos fazer e entendermos que isso está acontecendo e que isso construirá algo bom para as nossas vidas. Eu vou ser breve nessa manhã. Eu quero orar pela vida de vocês. Eu quero orar pelos relacionamentos da igreja. Eu quero que você pense em como você suporta as coisas, ou talvez como que nós somos insuportáveis às vezes e não conseguimos enxergar. Eu quero que você pense no perdão de uma forma humana, porque de uma forma divina é muito difícil. Eu quero que você tenha sabedoria no seu coração, de discernir que isso é errado, e que se você não falar que isso é errado, você estará sendo omisso. E omissão é pecado, sempre será pecado. E se nós não tratarmos as coisas, hoje, amanhã elas vão se tornar pior. Se nós não tratarmos das coisas do nosso tempo, das coisas temporais, as coisas atemporais serão terríveis. Nós estamos construindo a nossa história de vida aqui, nesses dias, nesse plano, se é que assim nós podemos chamar. E essa história, ela não é só minha, ela é minha e ela é do meu próximo. Ela é minha e é daquelas pessoas que talvez não vão me trazer alegrias. Ela é minha e é daquele que pensa diferente. E pensar diferente não é o grande problema do ser humano. O grande problema do ser humano é não pensar da maneira que Jesus Cristo pensa. Porque aí nós abdicamos das coisas primárias e nos apegamos às coisas secundárias. Coisas que não mudam a nossa vida e que não mudam o relacionamento com o nosso próximo.
Como tem sido o teu relacionamento? Você tem levado para as pessoas coisas boas? Você tem levado para as pessoas coisas certas? Na hora que a coisa não está encaminhando, você tem falado: olha, gosto muito de você, mas isso está errado. Como nós temos nos tornado omissos, e aí deixa fazerem o que quiserem. Experiências terríveis tem os pais que deixam os filhos fazerem tudo o que eles querem. Vão se tornar reizinhos da casa. Coisa terrível. Tem feito alguns pensamentos, algumas ideologias que você não pode falar não. O não faz parte da vida, nós vamos ter um monte de não. Mas nós não nos preparamos para isso. E nós precisamos nos preparar para dizer não para nós mesmos e para dizer não para o nosso próximo. Mas eu quero construir relacionamentos saudáveis, recíprocos. Talvez você esteja pensando naquilo que eu estou falando nessa manhã. E você tem falado assim: olha, eu tenho tentado gerar algo para alguém, gerar algo para o meu próximo, mas o meu próximo não tem transmitido isso para mim. Eu tenho sido recíproco, mas ele não tem sido recíproco para comigo. Existe um tempo onde as coisas vão acontecer, mas elas só vão acontecer se nós nos posicionarmos. E tem uma posição que é a melhor posição que você pode ter na sua vida: é de joelhos, orando pelo seu próximo, pedindo para ele entendimento, pedindo para você forças para dar suporte. Quantas vezes parece que as coisas são insuportáveis, mas Deus trabalha na nossa vida para que nós possamos vencer. Quantas coisas nós achamos que nós não vamos perdoar, mas Deus traz o perdão no nosso coração. Quantas vezes nós ouvimos coisas e não exortamos, dizendo que aquilo não está certo e devemos fazer com amor, com bondade, mas nós precisamos fazer. Deixa eu orar pela vida de vocês. Deixa eu orar pelos relacionamentos. E comece a colocar aí no lugar onde você está mesmo, talvez aquele ou aquela ou aquilo que não te traz reciprocidade. Comece a colocar também a sua vida, para que você aprenda a ser um homem ou uma mulher que traz reciprocidade para com o seu próximo, para com a sua vida. Comece a exercitar um entendimento de perdão. Comece a pedir forças mesmo, para que você possa vencer esses dias. Busque entendimento. Não quero julgar o meu próximo, mas não quero aceitar coisas erradas na minha vida. Eu preciso proteger, porque relacionamento é ganha-ganha. Quando a gente faz um curso de vendas, técnicas de vendas, o pessoal ensina assim que uma boa venda é uma venda que é ganha-ganha. Você ganha porque você vendeu, e a pessoa que comprou ganha porque adquiriu um bem ou um serviço que vai trazer algo bom para a vida dele, para a família dele. Que os nossos relacionamentos possam ser relacionamentos ganha-ganha. Eu ganho, o meu próximo ganha, e o grande vencedor de tudo isso será Deus nas nossas vidas. Pai bondoso, Deus de amor e misericórdia, nós estamos na sua casa, Pai. Casa de oração para todos os povos, mas casa também que nos relacionamos com o nosso próximo. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, ensina-nos, ó Pai, a ter discernimento das coisas, Pai. Ensina-nos, ó Pai, a sermos pessoas transformadoras, ó Pai. Transformadoras no meio da sociedade, da família, no meio da igreja, Pai. No meio da casa, lá onde nós moramos e que todos realmente nos conhecem. Por falar em casa, Pai, talvez hajam pessoas que estão vivendo relacionamentos insuportáveis nesse momento, Pai. E eu peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor visita, Pai, ambas as partes, ó Pai, para que as coisas possam melhorar. Aquele homem que não tem entendimento, traz entendimento. Aquele que não dá valor, traga, Pai, um espírito que vai valorar a pessoa que está do seu lado.
Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ajuda-nos, ó Pai, para que nós possamos ser homens, ó Pai, homens que possam construir realmente, ó Pai, um relacionamento saudável, não só com o nosso próximo, mas para com Deus, porque as coisas começam no nosso relacionamento para com o Pai. Tira de nós as palavras duras de ira, porque não produz a justiça de Deus, mas tira de nós também a omissão de fazermos aquilo que é certo. Pai, eu oro pelos corações magoados, que lembram de coisas, ó Pai, que aconteceram contra eles. Não precisa apagar da mente deles, não, mas cura, Pai, cura de uma tal maneira que eles lembrem e que isso não causa mais dor, mais tristeza. Dá entendimento dos altos céus, para que nós possamos falar, ó Pai, das coisas que estão erradas, ó Pai, e que haja um posicionamento da nossa vida, da nossa fala, de tudo aquilo que nós fazemos, ó Pai, para que nós possamos transformar cada vez mais os meios em que nós estamos vivendo. Ajuda, Pai, para que eu tenha um relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo, de ganho, de reciprocidade, que eu possa transmitir também algo bom que ele ou que ela me transmite. Ajuda-me, ó Pai, mesmo que eu não tenha tido do meu pai aqui na terra, um relacionamento saudável, para que eu mude a minha história de vida e faça isso com os meus filhos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é bom, continuará sendo sempre bom. Ajuda-nos, ó Pai, a fazer com que essa bondade exale pelo nosso corpo, pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, porque aí sim nós vamos proteger os nossos relacionamentos, e dias melhores virão, porque virão de acordo com a Tua palavra. Abençoe a sua casa, abençoe a sua igreja, encha-nos, ó Pai, de sabedoria e de graça continuamente, porque nós carecemos de Ti, ó Pai. Eu oro e eu agradeço por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida da igreja.